Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse programa 182 do seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer ou do passaporte aéreo que o Steelers está usando nessa semana. Eu sou Danilo Batista, seu host, e estamos aqui em mais um programa para falar mais um pré-jogo. Essa semana a gente tem aí o Steelers contra o Jaguars na semana 11, é um jogo fora de casa, um jogo em Jacksonville, então vamos comentar o que esperar dessa partida aqui. É claro que o tópico central é que o Steelers é um time 9-0, tá? É um time que ainda não tem nenhuma derrota contra um Jacksonville Jaguars que vem numa sequência de 8 derrotas seguidas, é um time 1-8 e todas as derrotas vieram de uma vez. É um time que está claramente em uma fase de reconstrução, está claramente buscando que talentos jovens eles podem voltar a usar do que eles têm lá da franquia. Então é um time que está nessa vibe aí de ver o que é que eles podem tirar. Disso já tem alguns nomes que se destacam. É o James Robinson, running back, é talvez o grande destaque ofensivo da equipe nesse momento. Uma temporada de um calouro não draftado, uma temporada excelente do jogador, a ponto do Cam Hayward vir em entrevista dizer que o foco da equipe tem que separar o jogo corrido de Jacksonville. Então já vamos ficar de olho aí para essa movimentação, e a volta do Tyson Alualu na semana passada já dá um bom alento para isso daí. A gente viu que já fez a diferença, embora o placar para Cincinnati não tenha sido tão favorável. O Jaguars vem do jogo da vida deles, tá, contra Green Bay, viajaram até o Lambeau Field e saíram só derrotados por 4 pontos, então não é um time que está vendendo fácil as derrotas. Então o Steelers precisa prestar muita atenção, principalmente porque esse é o último jogo daquela sequência que a gente vinha alardeando aí dos famosos trap games, aquele jogo que parece muito fácil, mas de repente você pode tomar uma derrota inesperada. Então é um trap game contra o Jaguars, claramente, é a segunda pior campanha de toda a NFL, atrás apenas do New York Jets. É antes, logo de uma semana curta contra o Baltimore, a semana 12, o Steelers vai enfrentar no Thursday Night Football, o Baltimore Ravens, o jogo da volta, então precisa ficar muito ligado nisso aqui, torçam mais do que nunca para não ter nenhuma lesão e nenhuma lesão significativa. Até lesões pequenas antes de um Thursday Night Football podem significar um jogador fora, tá? Porque não tem tempo suficiente para recuperação, não tem tempo suficiente para treino, então muita atenção. Como o time do Jaguars, apesar de bons nomes, é bem vulnerável, esse é um jogo essa é uma partida em que o jogo corrido do Steelers precisa voltar a aparecer antes que, para análise da NFL, fique um time previsível. O Steelers não pode se dar o luxo de que Ben Roethlisberger resolva todos os jogos. É muito bom ter o Ben resolvendo quando a gente está precisando, mas mais alternativas precisam voltar a aparecer. Então, James Conner precisa voltar a aparecer, McFarland precisa ser usado a ponto de aparecer e ser relevante nesse jogo, o próprio Ben Snell pode ter mais oportunidades também. Então o time não pode ficar previsível, esse seria um ótimo momento para botar esse trem nos trilhos novamente. Porém, o Mike Tomlin foi perguntado essa semana se esse seria um jogo fácil, que o Steelers estaria ganho já, e ele disse que na NFL não existe jogo SEC contra MAC. E aí uma referência ao college football, né, que é a SEC, a conferência do Sudeste dos Estados Unidos, é uma das mais fortes de todo o país, e a MAC é uma das conferências um pouco mais fracas, e aí quando acontecem esses jogos interconferência, geralmente a SEC tem uma vantagem enorme. Isso não existe na NFL, todas as vitórias são difíceis e você precisa fazer o seu melhor para poder consegui-las. Essa é mais uma excelente analogia do Tomlin. A prova de que esse não é um confronto SEC contra MAC é que, no geral, o jogo tá 14-12 a favor do Jaguars. Se você olhar meio desatento, você pode pensar que o Steelers ganha fácil, mas é 14-12 e isso conta 2 jogos de playoff em que as 2 vitórias são de Jacksonville, tá? Então precisa tomar muito cuidado
com essa partida. A gente espera que o Steelers torne esse jogo fácil, mas não espere necessariamente que vá ser uma lavada. Então vamos lá para o que vai acontecer neste episódio. Vocês vão ouvir na sequência a minha entrevista com o Arthur Rodrigues, ele que é redator do Yahoo, redator do site The Playoffs e do Fambonanet, e um torcedor do Jacksonville Jaguars, claro. E logo depois do Arthur, entra o Germano, dando mais uma perspectiva de matchups aí para esse jogo. Só lembrar vocês de seguir o Black Yellow Brasil no Twitter, no Instagram, @BlackYellowBR, assinar a nossa conta, o nosso canal lá no Telegram, t.me/BlackYellowBR, com essa cobertura jornalística, um early access aí do podcast No Terrão, continuar conferindo e compartilhando os nossos podcasts, tá? A gente tem recebido muito carinho da torcida por eles, muito obrigado. Então o Black Yellow Brasil tá saindo 2 vezes por semana, um pós-jogo aí na segunda, no máximo na terça, e um pré-jogo na quinta ou na sexta-feira. Pré-jogo é esse episódio que vocês estão ouvindo, né? E o Ricardo tem feito uns 3 episódios de No Terrão toda semana, com a cobertura mais jornalística do time naquele dia. Um apanhado de notícias do Steelers no dia, alguns comentários mais gerais. Por exemplo, essa semana ele fez um comentário sobre Tony Dungy e o processo de contratação do Mike Tomlin para os Steelers. Não é necessariamente uma notícia jornalística, mas aí no dia da consciência negra, vale muito a pena se conferir como é que foi essa história, esse relacionamento entre 2 técnicos afrodescendentes aí na NFL. Então, acompanha e continua compartilhando o Black Yellow Brasil e fica aí com o restante do podcast que eu falei com o Arthur Rodrigues do Yahoo, The Playoffs e Fambonanet e os palpites do Germano. Um grande abraço. Vamos lá, gente, para esse panorama aí do que esperar do Jacksonville Jaguars, eu tenho ele que é redator do Yahoo, The Playoffs, do Fambonanet, Arthur Rodrigues. Bem-vindo ao Black Yellow Brasil e tudo bem, Arthur? Tudo bem, Danilo? Boa tarde, boa noite ou bom dia a todo mundo. É muito bom estar aqui, muito agradecido. Falar de Jaguars e Steelers para o torcedor do Jaguars é sempre muito especial. Pois é, rapaz, um confronto que o mais desavisado acharia que estaria completamente dominante para um lado, mas tá o quê? 12-12? Tá 14-12. 14-12, é verdade, tem os 2 jogos de playoff, né? Sim. No total, né? No total. É isso, em jogo de playoff, o Jaguars já bateu os Steelers 2 vezes, a última a gente não gosta nem de lembrar, Divisional Round, nenhum a gente gosta de lembrar, mas enfim. O grande lance do Jaguars esse ano é que é um time em reconstrução, em clara reconstrução, um time que dessa última vitória aí de playoff pra cá, tá basicamente um time novo, acho que o Miles Jack sobreviveu de lá pra cá e é isso. Só que a grande estrela do time nesse ano, pelo menos em termos de ataque, o grande nome popular era o Gardner Minshew, mas aparentemente nem ele vai pro jogo. Como é que tá a situação do Minshew? O que é que tá vindo de Jake Luton nesses jogos que ele tem jogado? Então, a ausência do Minshew, ela é muito sentida, né? Eu acho que se os Jaguars tivessem o Minshew nos últimos 2 jogos, contra Texans e Packers, provavelmente o resultado teria sido melhor. Contra o Packers, não sei, mas contra o Texans eu acho que os Jaguars poderiam ter saído com a vitória se tivesse o Minshew no jogo. O Jake Luton, ele é um jogador muito cru ainda, né? Sob pressão, ele é um jogador que tem apresentado muitos problemas, né? E enfrentar esse front seven do Pittsburgh Steelers, eu acho que vai ser um grande problema para ele. Os Jaguars vão precisar correr muito com a bola, muito com o James Robinson, que no momento está questionável para o jogo, mas provavelmente deve ir, porque se o Jake Luton ficar em situações óbvias de passe, terceiras descidas longas, vai ser um problema, tem sido um problema, foi um problema contra os Texans, foi um problema contra os Packers. Então a situação é essa, né? O Minshew faz muita falta, até porque o Minshew, ele é muito bom também estendendo as jogadas, ele consegue fugir de determinadas situações de pressão e saindo do pocket, e o Jake Luton, ele não tem ainda essa mobilidade. Então o ataque aéreo, ele tá com grandes problemas, o corpo de recebedores também tá desfalcado, né? O Laviska Shenault não vai pro jogo, já não jogou contra os Packers, então os Jaguars vão precisar do James Robinson no jogo corrido
se quiserem ter alguma chance. E aí, por outro lado, o Cam Hayward entra para dar entrevista nessa semana dizendo que o foco central da defesa dos Steelers vai ser parar o jogo corrido. E aí, você imagina que a situação não esteja nada boa nesse confronto, né? Eu vi que que o Cam Robinson tá voltando depois de um ano ruim, que o center, acho que o Brandon Linder, tá voltando pro time. Como é que tá essa situação de linha ofensiva? Sim, o retorno do Brandon Linder, ele é muito bom, é um ótimo reforço, né? O Cam Robinson tá tendo um ano um pouco mais regular do que no ano passado, né? Ele apareceu muito bem em 2017, né, naquela campanha dos Jaguars que levou o time até a final da conferência. Ele foi uma grande surpresa aquele ano. Em 2018 e 2019 sofreu muito com lesões, né? Esse ano ele tem conseguido se manter mais saudável e ser um pouco mais regular, né? Os Jaguars também têm o Jawan Taylor na viva segundanista. É um jogador que teve problemas contra a pressão dos Packers e dos Texans nas 2 últimas semanas. Então o retorno do Linder é uma ótima notícia para o Jake Luton, né, na proteção, e também para o James Robinson, que está tendo uma temporada muito boa, e o retorno do Linder com certeza pode ser um ponto positivo para o ataque. Beleza, vamos. E aí é claro que vai ficar atenção para como é que essa linha ofensiva, esse ataque reage a grande defesa dos Steelers, o melhor front seven da liga, provavelmente, a secundária que tem progredido tanto, enfim. Esse lado dos Steelers, você, amigo ouvinte, já está cansado de ouvir. Vamos migrar para o lado de defesa do Jaguars, que, como a gente mencionou, está em forte renovação, mas tem uns nomes selecionados alto, até selecionados bem, que eu queria saber de ti como é que andam. O Josh Allen, o pass rusher, teve uma excelente campanha de calouro. O CJ Henderson, que esse ano é calouro, né, cornerback, e o Taven Bryan, defensive tackle, que já tem mais um pouquinho de tempo. Como é que tá essa renovação de defesa? A gente sabe que é uma unidade comandada pelo Miles Jack, linebacker, mas tem uma juventude muito boa, né? Sim, é uma unidade muito, muito versátil, muito jovem, muito rápida, né? Na linha defensiva tem o segundo-anista, o Josh Allen, que você falou, tá num ano muito bom também, jogou muito bem contra os Packers na semana passada. Tem o Kelvin Chason, que fez uma ótima estreia contra o Indianapolis Colts na semana 1, mas tem tido jogos mais apagados, mais tímidos, mas é um jogador sempre a ficar de olho. O Devon Hamilton é um jogador também draftado neste ano que tem aparecido bom, tem sido uma grata surpresa, né? Então o front seven dos Jaguars, ele tá conseguindo produzir muito bem. O Miles Jack, como você falou, é o líder dessa defesa, é um dos melhores linebackers da NFL, na minha opinião, e é o que é legal dessa defesa dos Jaguars, que se você pega o Miles Jack, ele é o líder, ele é o capitão do time, ele só tem 25 anos, então assim, é um time muito novo, é uma defesa muito nova, né? E mesmo com as mudanças, mesmo com as trocas nos últimos anos, a saída do Malik Jackson, do Calais Campbell, né, do Dante Fowler, do Jalen Ramsey e de vários outros, é uma defesa que tem conseguido se manter forte, não nos números, mas você consegue encontrar bons talentos ali, e com relação ao CJ Henderson, ele também tem sido uma boa adição dos Jaguars nessa temporada. Infelizmente ele não vai para o jogo contra os Steelers, ele foi colocado ontem na lista dos contundidos, fez um excelente jogo contra os Packers, tem sido uma grande temporada de calouro para ele, e provavelmente o Big Ben vai aproveitar bastante da ausência dele, viu? Pois já vimos o que Ben Roethlisberger fez quando o Bengals precisou usar jogadores de reserva na posição. A expectativa é essa mesmo. E falando de expectativas, quais são as suas para esse jogo? Tá um confronto bem pesado pro lado dos Steelers. Vegas já está colocando em 10 pontos ou mais a vantagem para Pittsburgh. O que você acha que precisa acontecer pro Jaguars sair com a vitória nessa partida? Quebrar essa sequência de 8 derrotas seguidas, né? Olha, eu acho que o principal é conseguir correr com a bola, né? Evitar situações de terceiras descidas longas, como eu já falei, evitar ao máximo a pressão em cima do Jake Luton, e contar com a ajuda da defesa, talvez forçar turnovers, como foi contra os Packers, né? Teve uma interceptação em cima do Aaron Rodgers, teve um fumble do CJ Henderson em cima do Davante Adams, então
A defesa precisa continuar com a agressividade. Não acho que será um jogo em que a defesa cederá poucos pontos. Eu acho que é muito difícil, até por conta dos desfalques, né, principalmente na secundária. E o ataque vai precisar muito do James Robinson. Ele tem tido uma grande temporada, um jogador não draftado, né, que eu acho que merece estar nas conversas de melhor calouro do ano. Provavelmente ele não vai ganhar, né, porque a gente tem o Burrow e o Justin Herbert jogando o fino da bola, mas eu acho que ele merece pelo menos estar nas conversas, porque o ano dele é espetacular, né, e assim, se a gente pega essas 8 vitórias consecutivas dos Jaguars, se a gente olha só para as derrotas, só para os números, né, para os resultados, a gente pensa uma coisa, mas quando a gente olha para o desempenho do time dentro de campo, a gente vê outra completamente diferente. Apesar das derrotas, apesar do time hoje ter a segunda pior campanha, é um time que está conseguindo competir, né? Foi semana passada para Green Bay enfrentar um frio danado e perdeu por 4 pontos, né? Na rodada anterior perdeu para os Texans por apenas 2. Como eu já falei, acho que se tivesse o Gardner Minshew no jogo, os Jaguars teriam vencido. Então, assim, é um time muito jovem, mas tem muito talento ali interessante. Os Jaguars têm um caminho a ser seguido. E eu acho que, assim, o jogo contra os Steelers, ele vai ser muito difícil. Eu acho até que os Steelers não terão muita dificuldade, como os Packers tiveram, né? Então, assim, eu prevejo um jogo de 27 pontos ou 31 para o Pittsburgh Steelers. Eu não vejo os Jaguars passando de 15, né? Mas para os Jaguars hoje, o principal não é nem o placar ou o resultado. É claro que a gente sempre quer ganhar, mas apesar das 8 derrotas, os Jaguars têm conseguido ter ótimas notícias nessa temporada por conta dos talentos que estão sendo descobertos, né? Então, pensando para o ano que vem, uma projeção para o draft do ano que vem, se os Jaguars conseguirem draftar um quarterback bom, seja Fields, seja o Lawrence, juntando com os talentos que o time já tem, né? Se você pega no ataque, tem o DJ Chark, o wide receiver, tem o Laviska Shenault, que vai desfalcar o time nesse domingo, mas está tendo uma grande temporada de calouro, né? Tem o James Robinson, jogador não draftado nesse ano. Assim, o ataque tem bons valores, a defesa também tem os seus valores. Nós já falamos aqui do Myles Jack, do Josh Allen. Então, para os Jaguars, o jogo provavelmente não vai vir uma vitória, infelizmente, mas o importante é achar bons valores, bons jogadores para o futuro, e os Jaguars têm conseguido fazer isso esse ano. E com relação assim, aos últimos jogos entre Jaguars e Steelers, eu acho que infelizmente esse talvez seja o mais desequilibrado, né? Até por conta dos desfalques dos Jaguars e também da ampla superioridade dos Steelers. Porque se a gente olhar no retrospecto, não só recente, mas no histórico confronto entre Jaguars e Steelers, geralmente são jogos bem equilibrados, jogos bem parelhos, mas infelizmente acho que isso não vai acontecer no domingo, não. É verdade, o Jaguars tem essa fama histórica aí pela liga de ser uma das piores franquias, mas sempre, assim, sazonalmente consegue montar umas boas equipes, e aí não sei se é coincidência ou não, quando tá nessa fase de boas equipes, ocorre esse confronto com os Steelers. Mas assim, obrigado, Arthur, pela tua participação, foi realmente muito informativo sobre o Jaguars, e para as pessoas que quiserem continuar acompanhando o teu trabalho, não só de Jaguars, não só de NFL, você fala muito de esportes, aonde é que eles te encontram? Podem me encontrar no Twitter, né? No Twitter é onde eu divulgo mais o meu trabalho, @ArthurGRodrigues. Tô no Yahoo, né? No intervalo de um mês, 2 meses, eu publico matérias com entrevistas exclusivas, tem muita matéria minha de futebol americano lá, de NFL. No Fambonanet também você encontra textos meus, e no The Playoffs também. E precisando de qualquer coisa a mais, é só me chamar, só entrar em contato comigo. Eu agradeço aí pela participação e pela oportunidade aí de estar falando um pouco sobre o Jaguars. É isso, não, é bem de longe um dos times menos divulgados da liga, é sempre um prazer estar falando sobre ele aqui, e você, amigo ouvinte, continua na linha que a gente ainda tem mais sobre esse jogo. Valeu! Por incrível que pareça, esse jogo me assusta um pouco. Se a gente for analisar os dois times da temporada, um tá 9-0 e o outro tá 1-8, não haveria motivo em uma análise superficial para qualquer tipo de medo acerca dessa partida. Mas quem torce para os Steelers há um certo tempo sabe que
Essa é aquela partida que a gente adora perder, impressionante. Esse é o famoso trap game, que toda temporada a gente tem um. Quase foi o jogo contra os Cowboys, mas ali a gente conseguiu a vitória no finalzinho, com bastante emoção, mas conseguimos nos manter invictos. E agora contra os Jaguars a gente vai buscar justamente a manutenção dessa invencibilidade. E quanto ao matchup, é difícil dizer um matchup contra os Jaguars, um time que realmente não tem vindo bem na temporada, tá com vários desfalques, o CJ Henderson mesmo não vai jogar, tá na injured reserve, enfim, é um time cheio de problemas, o Jake Luton vai ser o titular novamente, um cara que não teve uma partida muito boa diante do Green Bay Packers, apesar do placar apertado, 24-20, ele realmente não foi tão bem, ele acertou menos que a metade das tentativas de passe, enfim, eu vou deixar meu matchup então como sendo essa situação do quarterback novato dos Jaguars contra a nossa defesa, que a gente sabe que é muito boa. E eu falo mais especificamente em relação à secundária. A gente sabe que o pass rush provavelmente vai surtir efeito, vai produzir, mas o que mais me preocupa é a secundária, que a gente sabe que não tá tendo uma temporada tão boa. Melhorou nas últimas semanas, claro, não podemos negar isso, mas que tem tido seus percalços. Então, é uma chance perfeita contra um quarterback novato, um quarterback que não tem experiência na NFL, dela ter uma boa partida novamente, dela conseguir algumas interceptações, enfim, de ganhar confiança. Eu acho que isso é o mais importante. Então fica aí meu pequeno matchup para essa partida e here we go. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.